Pessoal, então vamos fazer um exemplo agora sobre um disco. Imagine que a gente tem uma indução aqui, idêntica à indução que a gente usou no caso da espira. Vamos supor que seja um B, né? B0, 1 mais KT, né? Na direção K, né? Z, né? E que o eixo, o disco esteja no plano XY, né? É claro que o vetor menos derivada nesse caso a gente poderia colocar dessa maneira aqui. Na mesma direção, né? Note o vetor menos derivada em relação ao tempo. Olha só. Menos dB dt, né? A derivada vai dar B0K, né? Vai dar menos B0K, é uma constante na direção K, K minúsculo, né? Derivada desse vetor em relação ao tempo, né? Então o vetor menos derivada, na verdade, estaria na direção oposta. Então, na verdade, aqui, do jeito que eu fiz, o B positivo, então para cima, né? Vou invertir aqui só. O B positivo para cima. E a derivada assim, né? Mas, como a gente falou no outro exemplo, não vamos nos ater ao sinal, sim ao módulo da corrente induzida no disco, tá? A ideia aqui é a seguinte: a gente fazer um campo elétrico que varie com o raio, né? Então a gente vai definir, eu vou imaginar que esse disco aqui tem um raio R, Rzão, certo? Só que eu não vou calcular o campo elétrico lá no raio Rzão como eu fiz com a espira, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma superfície de integração variável. Não sei se eu consigo fazer. Uma superfície de integração S, né? Meu ds aqui para cima. Né? E essa superfície eu vou dizer que ela tem um raio Rzinho. Né? Note o campo elétrico, se a gente usar a regra da mão direita, né? Ele vai estar nessa direção aqui. Né? Qual é a ideia aqui, pessoal? A ideia é a seguinte: a ideia é a gente variar essa área, né, verde aqui, de tal maneira que eu variando essa área, eu possa ter um campo elétrico E, né, que seja função do raio. Né? Então, o campo elétrico E, que provavelmente vai ser função do raio e do tempo, certo? Né? De tal maneira que se eu pego uma área maior, eu vou ter um campo elétrico maior ou menor, na verdade. Né? Vai depender de como ele varia ao longo da área, certo? Bom, usando correntes induzidas em disco condutor, né? Usando a equação de Maxwell, né, pessoal? Rotacional de E igual a menos dB dt, né? Vamos fazer o fluxo dos dois lados,
que é ds, né? ds, muito bem. Bom, a gente pode criar um diferencial nessa área aqui, né? Certo? Note que esse campo aqui, ele não varia com o raio, né? Mas para eu ser correto, para não ficar uma coisa formalmente errada, eu gosto de fazer assim, eu gosto de criar aqui nessa área de raiozinho R, né? Um diferencial, um arcozinho aqui, ó, diferencial na área, né? Então aqui a gente pode dizer o seguinte, aqui tem um raio R, vou chamar de R', né? Aqui desse lado aqui eu tenho um DR, e aqui eu teria um DL, que na verdade seria um R' de θ, né? Então eu teria aqui o meu um DS, né? Esse DS aqui, eu coloquei genérico, né? Mas aí aqui eu teria o DS, claro, o vetor DS estaria aqui, né? Certo? Um R dr de θ, né? Então, meu DS, esse DS aqui, seria um R dr de θ, né? Eu tenho um dr, aqui ficou escondido. Vou fazer contra a cor aqui, fica melhor, né? dr aqui, e aqui um R' de θ, né? Seria esse pedacinho aqui, o R' de θ, né? E o dr lá do outro lado, claro, formando o meu DS, né? O DL, claro, estaria aqui no meu contorno, DL, né? Certo? Note que esse DL aqui, ó, ele está associado com esse raio R, né? A minha área é variável, mas note que eu posso ter o meu B variando dentro dessa área. Por isso que eu criei essa variável R' aqui, né? A minha indução pode variar aqui dentro, né? E eu tenho que integrar o fluxo da derivada da indução, né? E de tal maneira que meus limites de integração seriam 0 e R. E R' seria variável independente, né? Então aqui tudo R', né? Menos o θ. Agora o meu DL aqui não, né? O meu DL seria Rzinho de θ, né? Módulo, na verdade, né? Em módulo, né? Opa. Vou fazer o módulo do DL aqui fora, então. O módulo desse DL aqui, né? É um R de θ. Claro, porque está no contorno, né? Nossa, está no contorno do LDS da minha área, né? Então eu vou usar essa área S, né, cujo contorno é LDS, e vou integrar dos dois lados, né? Então a gente vai fazer o seguinte, aqui teorema de Stokes, circulação de EDL ao longo do caminho LDS, aqui a derivada da indução
Tá? E, bom, aqui são colineares, né? A gente já viu, a gente pode desprezar o sinal, né? E trabalhar então em termos de módulo. O B também está na mesma direção do DS, colinear, então o máximo que vai acontecer é que é um produto escalar negativo, que no caso compensaria com esse menos aqui, né? Da equação aqui, ó. Eu tenho um DS para cima, né? E eu poderia ter, bom, nesse caso aqui não, né? O B para cima também, certo? Mas o vetor derivada estaria para baixo, né? E o meu DS para cima. Eu daria um produto escalar negativo aqui, que daria um negativo no final, mas tudo bem. A gente não vai se preocupar com o sinal, e sim com o módulo do campo elétrico no disco, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer a integral de 0 até 2π, e esse dl aqui, né? Vou fazer módulo, né? Vamos trabalhar com módulos, são colineares, então módulo de E, dl. E o dl vale quanto? O dl, aqui o dl vale R dθ. Rzinho, pessoal, não é que nem a espira, que eu calculava o campo elétrico lá no raio Rzão, lá no limite, porque a espira fica lá no limite. Agora aqui não, aqui eu tenho um disco que em todos os pontos, para todos os raios eu quero calcular o campo elétrico. Por isso que eu uso uma área variável, vamos dizer assim, né, com raio Rzinho, certo? E aqui eu tenho a integral dupla, né, da derivada do B em relação ao tempo, né, R dr dθ. Só que aqui eu gosto de fazer assim, R', porque a variável independente aqui seria o R'. O meu B poderia variar com esse R, eu estou chamando de R', porque na verdade o limite de integração mesmo vai ser o Rzinho. De 0 a Rzinho, de 0 a 2π. Né? Porque apesar de aqui o meu B não variar com R, né? O meu B, por exemplo, poderia ser 1 mais KT, por exemplo, R mais KT. Ele ia variar com R, certo? Ou seja, ele ia ter valores diferentes para cada raio, né? O módulo, claro, o B é perpendicular ao disco, mas ele poderia ser mais forte no meio e mais fraco na periferia do disco, né? Então agora nós temos que resolver essa expressão aqui, né? E para não ficar muito pesado aqui, é melhor a gente levar para outra página ali, né? Mas note, integração em R de 0 a R, o meu limite está correto, né? Eu estou fazendo o meu dl no raiozinho R, que é o limite da área, né? E o meu ds é um R dr dθ, né? Eu chamei R', né? dr' dθ, porque eu poderia ter um campo variando aqui dentro, né? Conceitualmente, na verdade, poderia chamar isso aqui de R também, de Rzinho, mas ia confundir com o limite, né? E no final, essa área ficando flexível, vamos dizer assim, podendo ser maior ou menor, eu vou conseguir calcular um campo elétrico que vai variar com o raio, ou seja, um campo elétrico desde o raio 0, Rzinho igual a 0, até Rzinho igual a R, né? Então, no final, eu vou ter o meu R, esse meu R aqui, ele varia de 0 a Rzão, né? Só que eu criei uma variávelzinha R' aqui, né, independente, porque eu vou fazer uma área variável com raio Rzinho, né? Então eu criei um R' que varia de 0 até Rzinho, para poder fazer o fluxo, né, pessoal? Se o B variar dentro dessa área verde, certo? Mas no final das contas, se a gente chamasse de R aqui, era só fazer a integração e no final substituir por Rzinho também, né? Mas fica conceitualmente um pouco estranho. Depois a gente até pode fazer assim, mas no começo é bom separar as variáveis aqui, né? Então, indo para outra página,
Então, a gente vai ter aqui, ó, de um lado, né, a circulação E de L, que é Rzinho de θ, ao longo de toda a circunferência, vai dar a integral de todos os dlzinhos, né, circulação na área de raio R. Do outro lado, o fluxo da derivada da indução, que é perpendicular à área, né? Então, aqui eu vou ter a variação, a derivada de B com o tempo, R', dr', dθ. Aqui variando de 0 até a R, como a gente viu, né? Aquela área interna. E o θ, claro, de 0 a 2π para pegar toda a área. Note que dos dois lados da integral, eu estou usando a área verde. Eu não posso, por exemplo, botar aqui o raio Rzão, ou aqui Rzão, né? Porque eu estaria calculando uma circulação num caminho e aqui em outra área. E do teorema de Stokes, a circulação veio da mesma área. Estão vendo aqui? Ó, dessa área S. Né? Quando eu usei Stokes para vir para a circulação, esse L é o L de S, que é o que está do outro lado. Eu tenho que tomar bastante cuidado com isso, né? A área aqui, essa área verde aqui, né? Ela tem um raio Rzinho. Então eu vou integrar até o raio Rzinho. E o meu DL lá da circulação é no caminho L de S. Ele tem que estar aqui no limite, né? Então R de θ também. Certo? Bom, o nosso B do problema, né? O nosso B, em termos de módulo, né? A gente está trabalhando agora com módulo, sabe que ele é perpendicular à superfície, é 1 mais KT. Esqueci do B0, né? B0, 1 mais KT. Então é um B de T, ele só varia com o tempo, né? Não varia com o raio. Tá? Mas poderia variar e a nossa equação aqui estaria certa, né? Olha só. Ele só varia com o tempo. B0, 1 mais KT. Bom, vamos lá então. Aqui a gente pode continuar com os limites. 2π de 0 a R. A derivada do B vai dar B0K, né, pessoal? B0K, né? B0 constante, B0KT, né? Só conferindo lá se B é isso mesmo, é isso, né? Já do outro problema, né? R', dr', dθ. Aqui o campo elétrico é constante ao longo do caminho, né? Nosso caminho verde aqui ele é constante, né? Não varia. Ele vai variar apenas. Então ele é constante para esse R, né? Ao longo desse R ele é constante, ele não varia com esse R aqui, que é aquela área que a gente vai tornar ela variável, mas no fundo já está vendo, está fazendo ela para um certo R, né? Que é esse Rzinho, né? E o campo elétrico ao longo desse raio ele é constante, olha só. Né? O campo elétrico nesse ponto aqui, e vale a mesma coisa que nesse ponto aqui, ou que nesse ponto aqui. Né? E onde a gente tem o mesmo raio Rzinho. Né? Claro, ele vai mudar apenas de direção, mas sempre colinear com DL, então tranquilo da gente fazer ER de θ, né? Então aqui esse R sai para fora da integral também, integral de dθ é θ, então fica E
Opa. Outra cor. E R 2π, né? Do lado de cá, vamos deixar aqui de novo, ER2π, Rzinho, né? O B0 é constante, o K é constante, né? A integral em θ, dθ vai dar θ, então vai ficar 2π, né? De 0 a 2π vai dar 2π, B0K. A integral de R dr, né? R' dr vai dar R' ao quadrado sobre 2 integrado de 0 a R. Entenderam por que eu usei um L', pessoal? Porque aqui é o limite de integração que seria variável independente, né? Mas daria para usar também, sem problema, certo? Então, resolvendo aqui, vai ficar 2π B0K R ao quadrado sobre 2, né? Bom, agora eu posso fazer o seguinte, posso cortar 2π com 2π, né? Aqui é Rzinho, por causa da nossa circulação lá, beleza. Nossa, se eu tivesse feito besteira aqui, tivesse colocado Rzão aqui, ó, eu não ia poder cortar, ia estar totalmente errado o cálculo, porque eu teria feito a circulação ao longo de um caminho LDS, que não é o mesmo da área que eu fiz do outro lado. Então estaria totalmente equivocado o nosso cálculo. Aqui eu corto o Rzinho com esse aqui, um quadrado, né? E daí eu fico finalmente com o campo elétrico E, né? Meio de B0 K R, nesse caso aqui, certo? Note, esse campo elétrico que eu calculei, se vocês olharem no outro problema que a gente fez, eu posso abrir aqui para a gente tentar ver, por causa da espira. Deixa eu ver aqui. Campo elétrico, olha aqui, ó, meio de B0KR. Tudo bem, olha só, aqui eu calculei o campo certinho lá em cima do raio R, só lá no raio R, certo? Tá? Então eu usei já uma área com raio R, tá vendo? Ó? R desse lado, R do outro lado. Ó. Né? Agora, no nosso caso aqui, eu usei uma área com raio Rzinho. Né? Na verdade é o seguinte, se eu substituir agora o meu Rzinho varia de 0 a Rzão. Se eu substituir o meu Rzinho por Rzão, eu vou ter o campo elétrico lá no limite do disco. Né? E aí a gente percebe que realmente ele dá o mesmo valor. Se eu colocar aqui no lugar do Rzinho o Rzão, eu vou ter o campo elétrico nesse ponto aqui, né, pessoal? Aqui, ó. Tem o campo elétrico aqui. Né? Se eu fizer o Rzinho igual a Rzão sobre 2, eu vou ter o campo elétrico mais ou menos aqui em cima da minha área, né? E eu posso saber o campo elétrico, inclusive, mais aqui para dentro, né? Ele vai estar girando aqui, né? Então eu posso saber o campo elétrico para qualquer raio, né? Certo? Porque agora eu não tenho uma espira, eu tenho um sólido, né? Ele varia no espaço aqui, ele não tem um raio fixo como uma espira, né? Em todos os pontos aqui eu posso ter corrente, na espira não, aqui dentro é ar, não vai ter corrente, só vai ter corrente lá em cima no contorno da minha espira, né? Beleza? O que mostra que o nosso campo elétrico aqui está certo. Se a gente for agora achar o J é simplesmente fazer assim, ó. Sigma E, né? Tudo bem, pessoal, deu o mesmo resultado lá, no caso da espira, se vocês pensarem, só que lá era um Rzão
e aqui um Rzinho que varia entre 0 e Rzão, né? O que é bem diferente na verdade, certo? Então, meio de cá, Rzinho, né? Note que aqui eu tenho um campo elétrico agora que varia com o raio e um J que varia com o raio. Eles não variam com o tempo porque o meu B aqui, ó, é uma equação de primeira ordem. Note que se o B fosse um seno de ωt, a derivada do seno daria um cosseno. E aparecer aqui um cosseno de ωt. O campo elétrico ia vibrar com o tempo também. Tá? Mas aqui é um caso de uma aproximação com a velocidade constante, né? Aumentando o fluxo, como a gente viu. Seria o mesmo caso da espira, como se fosse um ímã com o polo norte para cima, né? Se aproximando do disco. Né? A gente poderia imaginar do mesmo jeito, porque é uma indução positiva, né? Então, daria o mesmo resultado, né? Esse B aqui está aumentando, tá vendo? Então, seria a mesma coisa que eu pegar um ímã, né? Para fazer essa variação aqui da derivada, é como se eu pegasse um ímã, né? Com polo norte e polo sul, com fluxo para cima aqui, claro, né? O fluxo do ímã seria para cima, né? Seria essa indução externa aqui, ó. E eu aproximasse o ímã do meu disco. Né? À medida que eu vou aproximando, vai aumentando o fluxo. Né? E vai ter uma variação de fluxo, vai aparecer esse campo elétrico aqui. Né? Claro que o ímã aqui, daí vocês percebam, a indução podia ser mais forte no meio, mais fraca na lateral do disco. Né? E aqui, idealmente, a gente está dizendo que ela é constante ao longo de todo o disco. Ela só varia com o tempo. Né? Ó, a indução minha não varia com o espaço. Então, ela é a mesma em todos os pontos do disco. Né? Então, se eu tivesse um ímã bem grande aqui, com uma face cilíndrica, né, que estivesse se aproximando aqui desse disco, ele conseguiria fazer essa indução não variar com o espaço, variar só com o tempo, à medida que ele fica mais próximo. Né? Beleza? Agora é o seguinte, como é que eu vou calcular a corrente agora? É aí que é o problema, né? Calcular a corrente induzida no disco. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse campo elétrico, essa indução aqui, essa corrente, desculpe, esse J, essa densidade de corrente, né? E vamos levar lá para o disco para tentar calcular a corrente do disco. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou usar, ao invés de usar assim, note que a corrente vai circular lá por dentro do disco, tá? A gente vai supor aqui, pessoal, nesse caso, que a profundidade de penetração é grande, certo? Ou seja, que o delta é grande, né? Que a frequência é baixa, por exemplo. Então, que esse campo elétrico ele vai penetrar dentro do disco. Senão a gente teria que considerar a variação do campo elétrico com o Z, né? Com as correntes induzidas ficando só aqui na periferia. Mas vamos considerar que a frequência é baixa e que o delta é muito grande. Ou seja, o que a gente está considerando aqui, na verdade? Que a espessura, essa espessura do disco aqui, ó, que essa espessura do disco, se eu considerar que esse disco tem uma espessura, vamos chamar E, certo? O que eu estou dizendo é o seguinte, o delta, que é a profundidade de campo, né? Raiz de 2 sobre ômega sigma mi, né? Que o delta é muito maior que a espessura do disco. Então, o campo elétrico nessa face e na face de baixo do disco vai ser igual, né? Porque se a frequência for alta, a gente já viu, não é isso que acontece, né? As correntes de Foucault vão ficar só na periferia, mas na parte do início aqui do material condutor e não vão penetrar. Né? Mas aí a gente teria que considerar que esse campo elétrico varia também com o Z. Né? E a gente não está levando isso em consideração, certo? Estamos considerando que a profundidade de penetração realmente é grande. Tá? Esse problema aqui, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai levar isso aqui lá para o disco, só que eu fiz um outro desenho do disco daí. Eu fiz um outro desenho do disco. Eu fiz um outro desenho do disco.
tá? Para a gente poder calcular agora a corrente induzida, né? Vocês notem que o campo elétrico está girando aqui, certo? Então, se a gente fizesse aquela nossa área aqui, bem aqui em cima, ó, uma área variável, né? Eu fiz uma pizza aqui, eu fiz um recorte para a gente imaginar o que está acontecendo, certo? O nosso campo elétrico, só para ver a direção dele lá, é assim, tá? Certo. Então, o campo elétrico, na verdade, ele tem essa direção aqui, né? Certo? Bom, a gente imagina que esse campo elétrico vai penetrar no material, assim como o B e assim como o J, né? Campo elétrico, né? Vai penetrar no material. Note que esse campo elétrico é função do raio, né? Do raio aqui, desse raiozinho aqui que eu chamei R, né? Ó, tá lá, ele é 1 meio de B0K Rzinho, certo? E o meu disco, ele tem um raio Rzão, né? Então, agora eu vou fazer o seguinte, para calcular a corrente, eu vou ter que definir aqui um ds, eu vou colocar uma referência aqui, ó, tá? Eu vou dizer que isso aqui é Z, né? E para cá, ó, nessa direção, eu vou dizer que é R, né? Então, note, ó, um diferencialzinho de área aqui vai ser, na verdade, um dr, né? E esse pedacinho aqui um dz, né? Um dr e um dz. Note que aqui eu posso então dizer que aqui eu teria o meu ds vetorial aqui, né? Certo? E note que o j vai estar na mesma direção, né? Vai estar na mesma direção do campo elétrico e vai ser perpendicular a essa área, o j, densidade de corrente, né? Ela não vai variar com Z, como a gente falou, porque a gente considerou que o delta é muito maior que a espessura do disco. A espessura do disco é exatamente essa espessura aqui, né? Certo? Mais em cima aqui, né? Então, essa espessura aqui no disco. O delta é muito maior que isso. Então, o campo elétrico aqui em cima ou na parte de baixo é o mesmo e a mesma coisa a densidade de corrente, que é J, que é sigma E, né? Então, agora, para calcular a corrente aqui induzida, como é que eu vou fazer? Qual a corrente total que circula aqui, né? O I é a integral, né, de J ds. Bom, eu vou chamar essa área aqui de SA, certo? Essa superfície aqui, né? A gente cortou o disco aqui para ver como é que fica lá por dentro, né? Essa superfície onde a corrente efetivamente vai passar, né? Certo? Então, como note o J e o meu ds, né? Estaria aqui, ó. O J e o ds são colineares, né, pessoal? O ds está colinear com J, então eu posso fazer o produto, eles não estão inclinados em relação ao outro, né? Então, a integral em SA de J dSA. Ou seja, como é que eu vou integrar nessa área aí? Para integrar o J ao longo de toda essa área aqui, ó, né? Eu vou ter que integrar um dr dz,
né? Então, em R eu vou ter que integrar de 0 até Rzão, para pegar toda essa dimensão aqui até o raio Rzão do disco. E em Z, de 0 até E, que é a espessura do disco, né? Com isso eu vou integrar o J ao longo de toda essa área, né? Eu noto que o J varia com a área, né? O J não varia com o Z, mas ele varia com R. Olha aqui, ó. Certo? Varia com R. Então aqui eu vou ter o J, o meu J, né? Que é um J, na verdade, de R e T. Ah, não. Ele não varia com o tempo isso aqui, né? Então nem precisa colocar aqui um J só, pronto. R, dr, dz. Nota que nessa área aqui não tem nada a ver com θ, né, pessoal? O θ só tem sentido aqui em cima do disco, quando usa o Stokes para calcular o campo elétrico. Nessa área aqui dentro do disco não tem sentido nenhum falar em θ, é só um dr, dz, certo? É uma área retangular, né? Fazendo aqui agora a integração, então eu vou ter de 0 a E, de 0 a Rzão, 1 meio. Aqui faltou sigma, né, pessoal? 1 meio de B0KR vezes sigma, o J, né? Então, 1 meio de B0K sigma R. O R veio lá da expressão do campo elétrico que a gente deduziu, né? E o J é igual ao campo elétrico simplesmente multiplicado pela condutividade, né? 1 meio de B0K sigma R. Agora, isso aqui veio do J, né? Isso aqui, eu não sei porque que eu escrevi isso aqui não está aqui, né? Não precisa, né, pessoal? É JDR-DZ, ó. Já tinha falado sobre isso, né? Não vai nem θ nem aquele RDZ ali, óbvio que não. Né? Integração, tá aqui, ó. É um DR e um DZ. O meu diferencial de área aqui, né? Então, só um RDZ. Só que dentro do meu J aparece o R, tudo bem. Aí dentro do meu J daqui, né? O J daqui, ó. Certo? DR, DZ. Né? Fazendo isso aqui, eu tenho que a corrente vai ser igual. Note, nada aqui varia com Z, então a integral em Z vai ser dz, que é Z, de 0 a E vai dar E. Né? Então vai dar 1 meio de B0, K, sigma, E. Agora, a integral de R dr, né? Vai dar R ao quadrado sobre 2. Só que eu tenho que integrar para achar a corrente ao longo de todo o raio, para pegar a área inteira, de 0 até R. E o Z de 0 até E. Né? Então aqui integrado de 0 a Rzão. Então, finalmente eu consigo achar a corrente. Vai dar 1 meio. 1 meio não, né? Vai dar 1 quarto. 1 quarto, porque aqui é o quadrado sobre 2, aqui tem um 2, dá 1 quarto de B0, K, sigma, E, Rzão ao quadrado. Né? Então, essa corrente aqui vai dar em amperes. É corrente mesmo em amperes, né, pessoal? Se a gente colocar aqui, nesse caso, nesse probleminha, a gente vai fazer na prática, né? Com essa indução variando daquele jeito certinho, claro, né? Com esse valor aqui de indução, ia dar 1 quarto, B0 aqui, o K, que é aquele fatorzinho lá na indução,
sigma, a condutividade do material, né? E a espessura e raio do disco ao quadrado. Quanto maior for o raio aqui, a corrente ela é proporcional ao quadrado do raio, certo? Então, com isso a gente consegue calcular. Mas não dá para usar a lei de Faraday de Lenz aqui, porque não tem sentido falar no circuito, né? U igual a menos dφ dt, né? Se eu vou calcular em qual área o fluxo, na área de Rzão, numa área menor, não tem sentido, né? E a resistência também aqui fica difícil de definir. A resistência, apesar de ter uma circulação de corrente aqui, né? Essa corrente, eu vou fazer aqui com mais grosso aqui, ó, né? Vai haver realmente uma corrente circulando no disco, né, pessoal? Vai haver uma corrente circulando, né? E passando não só aqui dentro, né? Mas aqui pelo meio do disco, né? Por toda essa região, né? Vai ter corrente circulando, né? E é uma corrente só que fica girando aqui, né? E o valor dela é exatamente esse que a gente calculou agora, certo? Obrigado, pessoal.